Nessa aula, iremos aprender como classificar as soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade. Soluções são misturas homogêneas. Só relembrando, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma fase, ou seja, são aquelas misturas em que não conseguimos diferenciar as substâncias que estão compondo essa mistura. Soluções são formadas por solvente mais soluto. O que isso quer dizer? Por exemplo, temos aqui água, ou seja, isso seria o solvente. E temos aqui sal, isso seria o soluto. Se misturarmos solvente e soluto, teremos uma solução de água em sal. As soluções podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. O que determina o tipo de solução é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente em condições de temperatura e pressão especificadas. Mas o que isso quer dizer? O coeficiente de solubilidade vai nos dizer qual é a quantidade máxima de soluto que eu vou conseguir dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso muda dependendo da substância e também em função da temperatura e da pressão do meio. Então, dependendo da substância, eu vou conseguir dissolver mais ou menos quantidade de soluto em um mesmo volume de solvente, em uma maior ou uma menor temperatura. Tudo isso em função do coeficiente de solubilidade, que vai variar dependendo da substância em questão. Vamos imaginar agora aquele leite com achocolatado, aquele perfeito, que você faz e dissolve perfeitamente. E depois, quando você termina de beber, não sobrou nada no fundo do copo. Então, existem muitas variáveis que fazem com que isso aconteça. Depende da quantidade de achocolatado que você colocou no copo, depende da quantidade de leite, depende da temperatura do leite, se ele está gelado, se ele está quente, se ele está à temperatura ambiente. Diversas variáveis agindo para que o nosso leite com achocolatado de cada dia saia da maneira que desejamos. Tudo isso relacionado com o coeficiente de solubilidade. As soluções saturadas possuem máxima quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre 2 é 25 gramas em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Isso significa que a uma temperatura de 30 graus Celsius eu consigo dissolver uma quantidade máxima de 25 gramas em 100 gramas ou 100 ml de água. Com a dissolução de 25 gramas nessas 100 gramas de água, eu atinjo o coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre 2. Assim, eu preparo uma solução saturada. Como que eu faço isso? Por exemplo, se eu tiver uma balança e pesar 25 gramas de sulfato de cobre 2 e em um becker, por exemplo, eu medir 100 ml ou 100 gramas de água, misturar os dois, obterei uma solução saturada. Se eu fizer o mesmo processo, só que ao invés de 25 gramas de sulfato de cobre 2, eu utilizar 15 gramas, e de solvente eu utilizar as mesmas 100 gramas de água, eu vou obter uma solução insaturada. As soluções insaturadas possuem menor quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, ou apresentam a quantidade de soluto menor
do que a especificada no coeficiente de solubilidade. Se eu tiver uma terceira situação e eu tiver uma solução preparada a partir de uma quantidade maior do que a especificada no coeficiente de solubilidade, aqui temos o exemplo de 40 gramas, utilizando a mesma quantidade de solvente, que no caso é 100 gramas de água. Eu vou ter uma solução com estas características. Aqui eu terei a solução e uma formação aqui no fundo, que nós chamamos de corpo de chão ou corpo de fundo. Esse corpo de chão é a massa do sulfato de cobre 2 que não dissolveu. Nós temos as 25 gramas, que é o coeficiente de solubilidade, que ele tem a capacidade de se dissolver nesses 100 gramas de água. O que estiver acima de 25 gramas, nesse universo de 40 gramas, não se dissolve na água. Então, essa diferença vai se depositar no fundo do frasco, formando o que nós chamamos de corpo de chão. Então, aqui nós teremos uma terceira situação, que é a solução supersaturada. Então, nas soluções supersaturadas, nós temos uma maior quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Vamos ao exemplo. O coeficiente de solubilidade do KNO3 é 31,2 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Analise as soluções abaixo e classifique-as como saturada, insaturada ou supersaturada. Temperatura, como já dito acima, 20 graus Celsius. Primeira situação, 93,6 gramas de KNO3 em 300 gramas de água. Segunda situação, 100 gramas de KNO3 em 400 gramas de água. E terceira situação, 85,2 gramas de KNO3 em 200 gramas de água. Então, nós temos que observar o coeficiente de solubilidade e classificar as três situações, as três soluções, como saturada, insaturada ou supersaturada. Vamos analisar a primeira situação. Então, a primeira solução, nós temos 93,6 gramas de KNO3 dissolvidos em 300 gramas de água. O coeficiente de solubilidade da substância é 31,2 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, o coeficiente de solubilidade nos fala que nós conseguimos dissolver 31,2 gramas em 100 gramas de água. Se nós tivermos 100 gramas de água, nós conseguiremos dissolver 31,2 gramas para termos uma solução saturada. Só que no nosso exemplo, nós não temos 100 gramas de água como solvente, nós temos 300 gramas de água. Então, o primeiro passo é descobrir qual seria o coeficiente de solubilidade em 300 gramas de água, fazendo uma regra de 3. Primeiro passo, descobrir o coeficiente de solubilidade de KNO3 em 300 gramas de água. 31,2 gramas para 100 gramas, X para 300. Fazemos uma regra de 3 multiplicando cruzado. Então, 100x é igual a 9.360. X é igual a 9.360 dividido por 100. X é igual a 93,6.
Aqui encontramos então o coeficiente de solubilidade do KNO3 em 300 gramas, exatamente igual ao valor da nossa solução. Nossa solução foi preparada com 93,6 gramas de KNO3 em 300 gramas de água. Então, com isso, nós podemos concluir que a nossa solução é uma solução saturada, pois a massa utilizada é exatamente igual à massa que pode ser dissolvida segundo o coeficiente de solubilidade que encontramos através do nosso cálculo. Vamos então para a segunda situação. 100 gramas de KNO3 em 400 gramas de água. Aqui novamente nós precisaremos descobrir o coeficiente de solubilidade, pois temos uma situação diferente. Agora temos 400 gramas de água. Então, iremos descobrir da mesma maneira que na primeira situação o coeficiente de solubilidade a partir de uma regra de 3. 31,2 gramas para 100 gramas, x para 400 gramas. Fazemos uma regrinha de 3, 11x igual a 12.480, x igual a 12.480, dividido por 100, x igual a 124,8. Então, encontramos aqui o coeficiente de solubilidade do KNO3 em 400 gramas de água. Só que a nossa solução foi preparada com 100 gramas de KNO3, ou seja, nós utilizamos uma quantidade menor do que aquela que é possível dissolver, do que a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver através do coeficiente de solubilidade. Então, nós teremos uma solução insaturada, pois nós utilizamos uma massa inferior ao coeficiente de solubilidade. E vamos então para o nosso último exemplo. 85,2 gramas de KNO3 em 200 gramas de água. Novamente temos uma situação diferente. Agora 200 gramas de água. Então, novamente iremos fazer uma regrinha de 3 para descobrir o coeficiente de solubilidade dessa nova situação, que são 200 gramas de água. 31,2 para 100, x para 200. 100x igual a 6.240, x igual a 6.240 dividido por 100, x igual a 62,4. Então, aqui encontramos o coeficiente de solubilidade em 200 gramas, que é 62,4 gramas. A nossa solução, no entanto, foi preparada com 85,2 gramas de KNO3, ou seja, nós utilizamos uma quantidade superior à quantidade máxima que é possível dissolver de KNO3 em 200 gramas de água. Então, teremos assim uma solução supersaturada. Para fecharmos, então, na primeira situação, obtivemos uma solução saturada. Na segunda situação, uma solução insaturada. E na terceira situação, uma solução supersaturada. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Instagram, Química com Josi. Você vai encontrar conteúdo bem legal para estudar. Resumos, mapas mentais, dicas e muito mais. Então é isso, se cuide, fique em casa. Tchau, tchau!